Fala pessoal, aqui quem fala é o Catrofia e hoje a gente está aqui para discutir um pouco a respeito de dieta, suplementação e todo esse universo que envolve a nutrição e o treinamento resistido. E para cumprir essa função com êxito, eu tenho ao meu lado um amigo de longa data e também um especialista na área, Rudy Corrêa. Valeu, Gustavo. Pessoal, é um prazerzão estar aqui com vocês. Queria, antes de tudo, agradecer essa oportunidade, né? Para mim é com certeza uma satisfação. Eu sou nutricionista, pós-graduado, atendo pacientes com obesidade, pacientes com sobrepeso, dependendo do contexto, algum paciente que sofra com alguma síndrome do intestino irritável, às vezes questões um pouquinho mais específicas, como pacientes que são portadores de doença de Crohn, ou seja, doenças inflamatórias intestinais em geral. Trabalho também com atletas de performance a nível de corrida, performance a nível de musculação, fisiculturismo, né? No ano passado mesmo, ganhei de um cartão profissional com um colega nosso, o Ícaro, né? Perfeito. Então, assim, a intenção aqui é justamente trocar essas informações com vocês e tentar somar um pouco mais de conhecimento. Conta comigo. Perfeito. E hoje a gente vai tratar sobre esses assuntos. Vamos recolher também algumas perguntinhas que vocês fizeram ali no Instagram pra gente e a respeito disso a gente vai desenvolvendo o raciocínio. Bora lá! Um dos primeiros assuntos que a gente vai abordar é uma pergunta feita pela Nicole, uma paciente do Rudy, onde ela perguntou a respeito do treino e do cardio feito em jejum. Então, de que forma, né, vão ter interações entre essas duas atividades, quando a gente tem o cardio ou o treino sendo feito em jejum. Então vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, vamos primeiro separar os dois contextos. Por quê? O aeróbio em jejum, né, Gustavo, como a gente sabe, ele é uma atividade de predominância que depende de oxigênio. Então, ou seja, uma atividade, como o próprio nome diz, aeróbio. Enquanto o treinamento resistido, a musculação, ela é uma atividade principalmente de domínio anaeróbio, ou seja, utiliza outras vias de energia que não principalmente o oxigênio. Então vamos falar primeiro do cardio em jejum. Primeiro, o que e para quem? Qual o tipo de cardio em jejum? Por exemplo, eu tenho pacientes que fazem o cardio na rua, uma caminhada leve, às vezes com o cachorro, às vezes sozinho, às vezes com um acompanhante e tal. Isso tem uma intensidade. Então isso vai exigir desse paciente um determinado nível de esforço. Outra coisa é se esse paciente, por exemplo, vai fazer um HIIT. No HIIT a gente tem trocas, né? Tem uma intensidade mais alta, demanda um batimento mais alto, e depois a gente faz um intervalo de descanso, que ele é ativo, mas onde a gente tem um diferencial de energia. Então, ou seja, a gente já percebe aqui que a gente tem duas questões diferentes e que elas podem ser observadas de maneira diferente, elas devem ser avaliadas de maneira diferente. E quando eu digo para quem? Vamos imaginar essas duas condições, elas podem ser executadas por um homem abaixo do peso ideal, um homem eutrófico, um homem atleta, um homem com sobrepeso ou obesidade, ou uma mulher com as mesmas características, mas assim, para não deixar essa pergunta muito vaga, eu só quis primeiro trazer a complexidade de responder ela. Mas o que a gente observa assim de uma maneira mais padrão? O cardio em jejum foi levantado até há pouco tempo em alguns estudos, alguma sugestão de que ele oxidaria mais gordura. Às vezes a gente tenta simplificar, mas a gente também não pode se afastar demais daquilo que é o cunho científico. Quando a gente fala sobre oxidar gordura, a gente está falando literalmente em queimar gordura, em perder gordura. Uma coisa, pessoal, é a gente entender a mobilização do ácido graxo, a quebra dessa gordura, que é o que a gente chama de lipólise, que é a quebra do triacilglicerol, né? Que é de fato o formato da célula de gordura, e a beta-oxidação é literalmente quando a gente perde essa gordura. Então, ou seja, alguns estudos observaram que durante o jejum parecia haver um aumento dessa beta-oxidação. Só que, como tudo na ciência, a gente precisa cada vez de mais dados, cada vez mais interpretação, dados mais robustos, interpretações, e o que se sabe hoje, o que se defende, é que o cardio, seja ele em jejum ou seja ele alimentado, por mais que a gente tenha esse leve diferencial na beta-oxidação, o valor disso não chega a ser potencialmente muito maior do qual todas as pessoas que querem queimar mais gordura precisem fazer cardio em jejum para otimizar. Detalhe, o que os estudos sugerem, então, portanto, é que se você, durante o seu dia, consolidar aquilo que a gente chama de déficit energético, que é ingerir menos calorias do que você consome, é indiferente se você fizer esse cardio pela manhã ou se você fizer esse cardio ao longo do dia ou à noite, enfim, perfeito? Só para recapitular, cardio em jejum, se ele se adequa à tua rotina, se favorece, se é uma coisa que você gosta, ótimo, mantenha. Mas eu, particularmente, dependendo do contexto, não vejo vantagem que o paciente acorde uma hora antes, às vezes pague um preço ali na recuperação, prejuízo do sono, para fazer o cardio em jejum. Então, ou seja, porque a gente não tem, assim, realmente um grande diferencial. E o segundo ponto questionado é sobre o treino em jejum. Muita gente tem medo de treinar em jejum, né? Então já treinou em jejum? Sim. Já algumas vezes. Minha performance não é assim tão boa, eu sou o cara que precisa de um pouquinho de carboidrato ali para puxar o peso. Exato. Então assim, ó,
Eu já, por exemplo, em contrapartida, todo santo dia adoro treinar em jejum. Para mim, o esvaziamento gástrico é uma coisa necessária, mas vocês acabaram de ter aqui dois contrapontos interessantes. Já trazendo isso, a gente já vai começar entendendo que não existe uma verdade absoluta. Primeiro ponto, muitas pessoas acreditam que durante o treinamento em jejum, elas vão sofrer com hipoglicemia. Afinal de contas, a gente sabe que a glicose é um substrato muito importante na geração de energia durante o treino e que durante o jejum, por estar ali algumas horas sem se alimentar, a gente sabe que a glicose tende a estar mais baixa e algumas pessoas têm um certo receio. Só que o que acontece? O nosso corpo, ele tem literalmente vários caminhos pelos quais ele pode favorecer vias hiperglicemiantes, ou seja, vias que produzem glicose. O que é muito mais comum durante as pessoas que treinam em jejum, que passam mal, são duas principais condições. A primeira, aquela que a gente chama de hiperventilação. A hiperventilação, vou dar um exemplo para vocês. Quando a pessoa ela está executando, por exemplo, séries já mais intensas, mas ela faz períodos muito curtos de respiração e ela não faz o movimento de inspiração, expiração e apneia nos pontos certos. Algo que vocês veem o Gustavo falando muito em alguns vídeos, detalhando e trazendo esse controle com os alunos dele. Depois da hiperventilação, existe também a manobra de Valsalva, que é onde justamente você faz aquela apneia para mover uma maior quantidade de peso. Isso a gente está falando, obviamente, de um treino já mais intenso. Sim. Então, esses são dois mecanismos pelos quais a gente geralmente pode sentir uma tontura, às vezes até uma desorientação, uma desordem, assim. Mas o que é um fato? O fato é que todas as refeições que você fez no dia anterior do teu treino foram absorvidas e sintetizadas. Vocês devem conhecer o glicogênio hepático e o glicogênio muscular, que demandam controle homeostático glicídico para o nosso corpo todo. Então, ou seja, durante o exercício físico, a gente tem até mobilização de vários hormônios envolvidos nisso. Sistema parasimpático, por exemplo, glucagon, o próprio GH, né? Cortisol, são alguns dos hormônios que oscilam ali durante o treinamento. E ali a gente tem que, inclusive, cuidar para não fazer extrapolações com esses hormônios. Mas, de fato, o treinamento em jejum, ele pode ser uma boa se o paciente se adapta a treinar, de fato, com uma leve sensação de fome e com o estômago e o intestino vazios, mas para algumas pessoas pode ser perturbador, inclusive isso pode até custar algo da tua performance. Perfeito? É sempre bom vocês levarem em consideração, agora trazendo aqui um pouco mais para o lado de treinamento, o impacto dessa situação na performance do treino de vocês. Então, se você é uma pessoa ali como o Rudy, que de fato desempenha bem em jejum, então mantém dessa forma, talvez seja a melhor estratégia. Agora, se você já tem um aspecto mais parecido com o meu ali, sente muita fome, sente que as cargas vão diminuindo, talvez seja interessante conversar ali com o teu nutricionista, com o teu treinador e avaliar essa necessidade, né, de você estar fazendo essas atividades em jejum, tanto o cardio quanto o treinamento físico. E a respeito do cardio de vocês, sempre ficar atento quando a busca é por hipertrofia. Às vezes um cardio de alta intensidade sendo feito em jejum, ele pode afetar diretamente, ele vai ter mecanismos ali que vão afetar diretamente mais o treinamento resistido que vocês vão realizar, de modo a baixar a performance de vocês. Então tem que ter bastante cautela e é importante ter uma estratégia, e por isso daí dos profissionais ali em volta de vocês, tá? Para fazer essa manutenção e auxiliar vocês em todo esse caminho. Então, pessoal, a próxima pergunta da Julie a respeito do uso de creatina no público feminino. Então, a gente vai conversar um pouco aí sobre essa suplementação fantástica que a gente tem hoje no mercado, né? Muito utilizada, tanto no fisiculturismo como em outros esportes também. E a gente vai também tratar um pouco a respeito dessa parte de suplementação, se existe diferença para homem, para mulher, principalmente a respeito da creatina. Vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala creatina para mulheres, esse tom de pergunta ele já vem alimentado a respeito de algumas diferenças que a enxurrada de informações que a gente tem nos traz. Sim, homens e mulheres têm diferenças fisiológicas gigantescas. Perfil hormonal, perfil, enfim, vários pontos são muito específicos. Porém, a gente já vai tentar tornar essa explicação um pouco mais detalhada para que vocês entendam que, por exemplo, quando a gente vê, às vezes, a aplicação de um whey feminino, porque ele tem ali adicionado colágeno hidrolisado, ou porque tem uma vitamina específica para mulheres, isso, do ponto de vista científico, faz pouco sentido, porque a relevância disso, de uma maneira prática ou clinicamente falando, ela é muito pequena. Então, assim, creatina para mulheres. Vamos tentar absorver primeiramente o que é creatina. Eu sempre gosto de fazer uma analogia falando que creatina, a gente sabe que ela é um
aminoácido. Um aminoácido, ele é uma parte menor, portanto, de uma proteína. Analogia perfeita, pensa o seguinte, pensa em uma parede. Se você pensa em uma parede ela é feita com tijolos. Se a gente olha uma parede total, a gente acha que ela é um bloco só, né? Assim como quando a gente olha para a estrutura de uma carne ou de um ovo, por exemplo, parece que é uma coisa só. Mas a gente sabe que se a gente for diminuindo, esmiuçando aquilo, a gente vai chegar em partes pequenas, em partes menores. Portanto, a gente vai lembrar lá das aulas de química orgânica, aqueles anéis aromáticos, todos eles emaranhados vão formar um compilado de aminoácidos e, portanto, muitos aminoácidos formam uma proteína. A suplementação isolada de creatina veio do entendimento que a ingestão isolada, em uma quantidade um pouquinho maior do que a gente está adaptado, desse único aminoácido, teria algum tipo de relevância. A primeira coisa que a gente precisa se preocupar é com a segurança dessa suplementação. Hoje a gente tem estudos de longos anos, com vários perfis de público. Porém, a gente vai fazer um contraste de qual é a plausibilidade para essa suplementação. A plausibilidade que a gente tem mais robusta hoje para a suplementação de creatina é para aumento de força e potência. O ganho direto de massa muscular não apresenta uma relação tão grande. Perfeito. E sim, ela é indireta. Só que se você, portanto, é um praticante de algum esporte que tem força, como a musculação, que está direcionado com a hipertrofia, parece ser muito interessante. Respondendo à pergunta especificamente, creatina para mulheres? Sim, caso essa mulher queira o aumento de força e potência para esportes como luta, crossfit, a própria musculação, que a gente trata muito. Rude, então agora vamos entrar num assunto que particularmente eu gosto muito, que é a relação entre o intestino e a performance. A gente sabe que existe ali uma guerra, né, na microbiota intestinal acontecendo diariamente, e a gente sabe que quando as bactérias positivas elas acabam perdendo, a gente tem um impacto direto na performance e também na saúde do paciente. Fala um pouquinho mais pra gente a respeito disso. Muito bem. Aliás, ao longo dos últimos anos, com a conclusão do projeto Genoma Humano, a gente tomou ciência sobre várias colônias de bactérias dispostas ao longo do nosso corpo. Então a gente conhece a microbiota bucal, a microbiota da pele, por exemplo, mas existe também, o que a gente está especificando, a microbiota intestinal, que nada mais é do que a colônia de bactérias que vivem ali no intestino. Então assim, primeiro, sempre que a gente fala em intestino saudável, a gente precisa trazer o contexto. O intestino saudável, ele principalmente requer um nutriente que eu bato muito na tecla. As pessoas que vêm no consultório sempre saem com essa informação, que é primeiro a ingestão de fibras. Eu acredito que se eu pergunto para vocês, por exemplo, uma meta de proteína diária, às vezes vocês podem me responder um valor assim, ou vocês podem me dar X gramas por refeição, ou X gramas por quilograma peso. Geralmente a gente tem um domínio dessa meta. Se eu te perguntar, Gustavo, a tua ingestão diária de fibras, você tem esse conhecimento? Não tem. A grande maioria das pessoas não tem. É o que der. É o que der. Se der. E se der. E se der. E depois, qual tipo de fibra que eu estou comendo? Então, primeiro, por que a gente está falando de fibra? Porque, como o Gustavo bem disse, há uma certa guerra intestinal, justamente porque essas bactérias, elas se disputam a qual de fato vai colonizar. Colonizar o intestino significa se multiplicar lá dentro. Então, quando a gente ingere os pré-bióticos, que são as fibras, a gente está literalmente oferecendo o substrato para as boas bactérias. Essas boas bactérias vão produzir lá, justamente se alimentando desses prebióticos, dessas fibras, ácidos graxos de cadeia curta. Isso vai promover uma série de outros compostos dentro do nosso intestino, que vai tornar ele cada vez mais saudável. Um intestino saudável é aquele intestino que, primeiro, ele tem uma barreira de muco. A barreira de muco intestinal é uma barreira físico-química que protege, de fato, o epitélio de que essas bactérias atravessem ele com muita facilidade. Existem ainda, além da barreira de muco, existem ainda o reforço do que a gente chama de tight junctions. Tight junctions, ou junções apertadas, são literalmente como um epitélio está amarrado no outro. Imagina como se fosse o cordão de um sapato. Se você deixa ele mais frouxo, é como se aquela barreira tivesse aumentado. Sim. Então, se você tem um intestino saudável, uma boa camada de muco e essas barreiras mais apertadas, os patógenos dificilmente vão passar para ali e evoluir para uma condição mais grave. Vamos dar um exemplo. A gente teve um fisiculturista aqui do Paraná, de Curitiba, que, ao que os médicos interpretaram, de uma evolução de uma inflamação intestinal e de uma baixa qualidade intestinal, aquilo evoluiu a uma pericardite, que inclusive foi recorrente. Então, ou seja,
essas relações do intestino com o restante do corpo, elas são muito íntimas. Outras coisas que a gente sabe, quando fala de função intestinal, é que em estudos, principalmente em roedores, aqui talvez a gente esteja extrapolando um pouco, mas parece que faz sentido, é que a ingestão de proteínas em excesso, elas alimentam proteobactérias. Proteobactérias no ambiente intestinal costumam produzir outros corpos que são corpos danosos, tanto ao muco intestinal quanto como uma ação sobre as tight junctions que eu comentei anteriormente. Então, assim, de fato, a gente que está inserido no meio da musculação, muitas pessoas se preocupam muito em bater a meta proteica diária. Às vezes acabam sofrendo com refluxo, uma queimação, uma azia, e às vezes não conseguem investigar de onde vem aquilo. Um coach gringo, né, internacional, ficou muito famoso nos últimos dias, justamente porque ele começou a cortar alguns molhos que o pessoal usava junto com a comida. Sim, sim. E aí é que sempre tem um porquê. E aí os pacientes começaram a relatar uma melhora. Em alguns molhos, principalmente, a adição de emulsificantes, como por exemplo polissorbato 80, é também danoso à camada intestinal. Então, assim, a gente está falando sobre o polissorbato 80, mas existem outros espessantes e outros compostos, basicamente, que seja nos molhos, sejam em temperos, eles podem ser danosos de fato ao intestino. Se a gente quer um intestino saudável, a gente quer um intestino que absorve muito bem os nutrientes. Responsivo, né? Responsivo. E isso está totalmente ligado com processos hipertróficos. A gente sabe também da interferência do nervo vago, que é o nervo que conecta o intestino no encéfalo, gerando um sistema único que a gente chama do sistema nervoso entérico, né? Então, literalmente, eles têm essa ligação e ela cada vez mais é estudada e cada vez mais se mostra relevante. Perfeito. Então, acredito que ficou muito bem elucidado para vocês. Só que, pessoal, muita atenção com isso. Acredito que, principalmente, mulheres carregam um estigma com a questão de fibras. Fibra é a definição de fibra. É um carboidrato não absortível e não digerível. Não vai absorver e não vai digerir. Então, principalmente, vai formar bolo fecal. Se vai formar bolo fecal, você precisa, antes da fibra, de uma boa hidratação. Muito bem. Então, Gustavo, a gente já respondeu algumas perguntas aí, tentou fazer o mais rico possível, o mais detalhado possível. A gente pede desculpas aí para as pessoas que eventualmente também mandaram outras perguntas, a gente não conseguiu responder tantas, até para o material não ficar tão extenso. Sim. Mas é uma promessa, a gente tem elas anotadas. Nos próximos vídeos a gente vai continuar debatendo isso. E só para ir entrando assim, já numa parte final do vídeo, eu queria trazer um ponto que como profissional a gente cuida para não deixar morrer. Que é a parte da individualidade, a parte da preferência, o respeito aos padrões culturais daquele paciente. Então, a gente sim interpreta a ciência com base naquilo que é mais robusto, naquilo que é mais atual, no que as revisões parecem concordar, né? Nos estudos que são bem conduzidos, que têm boas repetições, que são, enfim, tem um bom cegamento e tal, mas a gente não pode esquecer do valor do indivíduo. Da cultura, né? Exato, da cultura. Então, assim, enquanto indivíduo, talvez a gente converse aqui de que a síntese por DIAAs do ovo seja excelente, mas às vezes o paciente não gosta de comer ovo. Sim. Cara, ele não quer comer aquilo. Não, mas ele vai comer porque a ciência diz a gente está trabalhando com pessoas, a gente não está trabalhando com coisas mecânicas, Sim. entende? Então eu gosto muito de trazer esse valor, até para respeitar, por exemplo, palestinos às vezes têm um hábito que costuma ser mais presente na cultura deles, que é o da ingestão de cuscuz, por exemplo, que às vezes no sul é um pouco menos observado, não que a gente não faz isso, mas isso é fundamental durante a adoção de um plano para tornar essa adesão alta. E, inclusive, uma das coisas que eu toco muito é de a gente também, enquanto indivíduo, estar apto a elevar o nosso paladar. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, muitas vezes, não comem sushi. Tu come sushi? Como sushi. Muita gente come sushi, mas em um momento atrás não gostava de sushi. Sim. A primeira vez não gostei, segunda vez, mas ou seja, você ficou teimando. Sim, sim. E você evoluiu o teu paladar a começar a gostar de sushi. Só que para outros alimentos parece que não faz sentido. Ah, não, mas vegetal assim eu não gosto. Mas essa fruta, essa textura eu não posso. Então, concorda que com essas exposições, com alguns reforços, a gente consegue evoluir o paladar. Claro. Entende? Então, eu era assim com azeite de oliva. Eu olhava, pô, por que comer esse negócio? Coisa sem graça. Como eu estudo isso, quando eu comecei a entender sobre o poder ali do hidroxitirosol, aquele alimento me conquistou. Então, hoje ele é parte da minha dieta. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente junto atrelar a ciência a essa humanização. E tanto falo isso da dieta, sei que o Gustavo prega muito isso de partes técnicas, mas trazendo no treino aquilo que de fato também o aluno dele gosta de executar. Sim, isso é essencial para a gente manter a humanização nesse trabalho.
Perfeito, perfeito. Pessoal, então, além de um ótimo nutricionista, o Rudy também já competiu aqui em campeonatos de fisiculturismo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esses campeonatos. Até me emociona de falar, sinceramente, porque a gente que vive isso, ama isso. Eu tive a grata experiência de, primeiramente, tirar um 4º lugar no campeonato de nível regional, nada muito grande, mas que foi, de fato, a primeira realização do meu sonho. Depois segui trabalhando, tive algumas intercorrências, tive alguns problemas nesse caminho, mas teimei e fui, enfim, campeão, meu primeiro troféu de campeão do campeonato de estreantes, o que me motivou a competir no campeonato estadual, no qual, graças a Deus, também fui campeão. Cara, isso é uma experiência muito valorosa, acho que isso é mais um ensinamento que a gente traz para a vida. Hoje, poder acompanhar alguns atletas, poder ainda viver esse mundo desse outro lado como preparador, é uma das coisas que me motivou muito, porque na vida a gente tem experiências que a gente aprende que são boas e a gente carrega também experiências das quais a gente tenta desviar e a gente não quer que as pessoas passem por mais experiências que a gente teve. Então isso dentro do meio profissional é uma coisa que me motiva demais e é algo que para mim se Deus quiser, ainda pretendo fazer uma volta. Vamos ter ainda o Rudy, então, nos palcos. Se Deus quiser. É isso, então. Obrigado, tá, querido? Pô. Parabéns por todo, né, esse currículo aí e por estar ajudando todo mundo aí, né, na parte de nutrição. O Rudy atende aqui em Joinville, tem um consultório para quem quiser marcar uma consulta com ele. E claro que a gente vai trazer novos vídeos aí pro YouTube para falar um pouquinho, talvez, sobre treino também, porque ele conhece muita coisa sobre treino. E é isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e também, claro, seguir essa máquina de conhecimento.